Olá, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e eu tenho um versinho muito interessante para começarmos nossa meditação, nosso programa de hoje sobre a Bíblia. Está em Salmos 135, verso 15 até os versos 15 até o verso 18. Olha que interessante. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca, como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Esse é um verso muito interessante. A Billy Graham, quando esteve no Brasil, chegou no Rio de Janeiro e aquela volta que o avião dá e dava, só havia aquele aeroporto dentro da cidade, o Santos Dumont, e para parar ali dá para dar uma olhada no Cristo Redentor, uma obra magnífica, maravilhosa que tem ali no Rio. Eu morei perto, da minha janela dava para ver o Cristo Redentor, mas ele mencionou, olha, aqui está um bonito símbolo, mas não fala, não vê e não sente, o coração não pulsa, isso é verdade. Aqui nesse texto está dizendo exatamente isso, né? E talvez ele tenha tirado daqui. Os ídolos são de prata e ouro, muito bom, mas eles não ouvem. Eles têm boca, não falam, olhos não veem, ouvidos não ouvem, não tem alento. E aqui a palavra é espírito, né? Não tem o espírito, o alento, o dom da vida, eles não têm a vida dentro deles. E o próximo verso diz que você vai acabar se parecendo com aquilo que você adora. Isso é uma verdade muito grande. Então você está sendo parecido com quem? Ou parecida com quem? Com Deus? Você tem outro objeto de adoração? Dinheiro, né? Bens materiais, pessoas? Então, para a gente refletir aqui esse texto de Salmos 135, 15 em diante. Bom, no programa Reavivados, a gente aprende sempre, ou desenvolve, ou medita num capítulo da Bíblia a cada dia. São 1189, a gente já tem falado aqui, capítulos. E eu gostaria de cumprimentar você que está aí às 6 da manhã, às 3 da manhã, na telinha, você que está no YouTube, no NT Play, também no Deezer, no Spotify, estamos em todas estas plataformas, mas um abraço especial para você que está no YouTube, pela interação, a gente tem muita interação no YouTube e estamos felizes com o número de pessoas que nos acompanham ali. Eu não posso dar um número preciso aqui porque esse programa está sendo gravado, vai daqui a pouco para o ar e o número aumentou, mas são mais de 410 mil inscritos no canal do YouTube Reavivados por Sua Palavra NT. Não se inscreveu ainda? Vai lá, se inscreva. Sem essa oportunidade, passe para outras pessoas o link do programa para que elas possam assistir também. Bom, cheio de novidades, né? A Novo Tempo tem novidades, sempre novidades. E esta revista que foi lançada há algum tempo, há pouco tempo, né, em relação às outras, mas Deus me ouve? Essa é a pergunta. Sobre oração. Há bastante tempo atrás nós falamos, queremos fazer uma campanha para podermos fazer uma revista, porque ela é dada, é gratuita. Os Anjos da Esperança nos apoiam e estas doações, essas ofertas nos ajudam a termos esta revista como uma base para estudarmos sobre oração. Tipos de oração, pé sentado, ajoelhado, o que é certo, não é? É certo pensar, é certo falar? Você vai ver tudo aqui, um material preciosíssimo sobre a oração. Aqui está um site para você entrar em contato, não é? novotempo.com/estudos bíblicos, né? É isso? E aqui está direitinho para você poder seguir. Temos um WhatsApp também para você poder entrar em contato e pedir esta revista especificamente. Temos também o WhatsApp do curso bíblico por WhatsApp. É esse outro número que aparece aqui. Você já quer fazer o curso Vida Espiritual, muito lindo, na hora, você já recebe, a revista vai pelo correio, tal, enquanto você aguarda, você pode fazer o curso aí pela internet, pelo WhatsApp também. Nós vamos para uma pausa rápida
e voltamos com o próximo capítulo, capítulo 3 do segundo livro de Samuel. Não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Para o YouTube nós não temos esse intervalo. Esse intervalo é para televisão, para dar dicas de programações da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo também, dos Anjos da Esperança. Então é muito legal aqueles que estão na TV às 6 da manhã e às 3 da manhã no Repeteco. E graças a Deus temos muita gente assistindo nesses horários. A gente tem que louvar muito a Deus, não é? As pessoas comprometidas com a palavra, gostam de acordar cedo, estão lá ligadas com a gente. Somos muito gratos a você. Muito bem, nós estamos nessa caminhada aqui com o segundo livro de Samuel. É um livro que conta a história de Davi. E eu ressaltei aí já ontem, antes de ontem, que dos capítulos 1 ao 7, para mim, isso é muito importante, Davi tem paciência, essa palavra é importante, Davi tem paciência, aguarda o momento certo, o tempo de Deus, para se tornar rei de todo o povo de Israel, Israel e Judá. Agora o reino estava dividido, o filho de Saul, Isbosete, apoiado por Abner, que era o comandante de Saul, que queria ter poder, isso é uma coisa bem clara aqui na Bíblia, essas histórias, e vamos ver no capítulo 2, que o assunto, no capítulo 3 agora, que o assunto era poder, era estar no topo. Mas Davi aguardou o tempo de Deus. Você sabe o que é isso, o tempo de Deus? Deus tem um tempo para cada coisa em nossa vida e às vezes nós queremos antecipar, não é? Queremos antecipar. Tipo, eu quero me casar, está demorando muito, Deus não está fazendo nada, eu mesmo vou resolver isso. Isso é bastante sério, né? É um assunto muito sério que tem que ter uma parceria com Deus aí fundamental. E a gente diz, Senhor, está demorando muito, eu resolvo isso aqui. Deus tem seu tempo, não é o mesmo tempo que o nosso. Davi, repito, ficou sendo perseguido durante 10 anos. Olha, não é um dia para o outro, não, são 10 anos. Ele não tinha sossego nem de dia, nem de noite. Saul estava determinado a matá-lo. Porque Saul já via, quem vai me substituir? Deus disse que era Davi? Não. Saul também aí estava errando. Quem vai me substituir é um dos meus filhos. Não Davi, mas ele era ungido do Senhor. Então Davi o perseguiu, ciúmes, ódio, uma série de coisas. E Davi foi aprendendo nessa escola. Nunca despreze os seus, agora vou colocar entre aspas, 10 anos de exílio. Nunca despreze. Nós tivemos uma experiência em África, quando fomos como missionários e fomos sequestrados, nem pudemos fazer o nosso trabalho. Ali ficamos aí mais de 100 dias sequestrados, 2 meses num campo de prisioneiros, muita coisa. E hoje, olhando para trás, minha esposa e eu, não queremos de jeito nenhum que esta parte seja tirada da nossa vida. Porque Deus nos ensinou muitas lições. Não vou dizer que aprendi todas, não. A cabeça dura, né? Mas nós aprendemos muitas lições ali. Então nunca despreze os seus 10 anos de exílio, como teve ou como passou também Davi. E ele aprendeu a esperar o tempo de Deus, pelo menos até aqui. Ele vai dar umas deslizadas no futuro, não era um homem perfeito, mas ele sabia quem era o seu Deus. Ele nunca adorou outro Deus. Salomão, seu filho, já adorou outros deuses e todos os outros reis seguindo nesse caminho. Ele nunca adorou a outro Deus que não fosse Jeová. E ele queria esperar o tempo de Deus. Isso é muito lindo na vida. Eu estou gastando um pouco de tempo na introdução aqui, antes de entrarmos propriamente aqui no capítulo 3, porque nós precisamos, você e eu, precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. E olha, ele ficou 7 anos e meio em Hebron, até chegar em Jerusalém. 2 anos esperando essa presença de Isbosete, que era o filho de Saul. E essas interferências, a guerra, Abner,
comandante levava para frente. Porque o rei Isbosete era muito fraquinho, era bem fraquinho mesmo, bem fraquinho. Capítulo 3, o primeiro verso é um verso muito interessante e diz como é que as coisas estavam funcionando. Abner queria guerrear, Abner queria continuar no poder, sabia que se ele se rendesse até aquele momento, Joabe era o comandante, Davi não tiraria Joabe do poder, e não se esqueça que ele tinha matado o irmão de Joabe. A gente vai ver aqui, o contexto é importante. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Que coisa feia. Irmãos, mesmo sangue, ligados em Jacó, as 12 tribos, estavam guerreando para saber quem era o maior, o melhor, quem deveria continuar. Abner sabia, Isbosete também sabia, sabiam ambos que Davi era o sucessor. Não, vamos fazer do nosso jeito. Não é? O nosso jeito é melhor, eu acho que Deus não está certo nisso daí, não. Vou fazer do meu jeito. Então, durou muito tempo, que coisa desnecessária. Muito desnecessário isso. Davi diz aqui, continuação do verso 3, do verso 1, capítulo 3. Davi se ia fortalecendo, porém, os da casa de Saul se iam enfraquecendo. No começo, Abner tinha um exército muito maior do que o exército de Davi, muito maior. Davi estava lá com os de Judá, alguns de outros lugares vieram, inclusive de Manassés, de Benjamim, vieram das tribos, né? E iam compondo um exército, só que o Senhor estava com Davi. E quando o Senhor está conosco, nós somos sempre a maioria. Não importa se estejamos sozinhos, não importa isso. Não importa se somos a parte mais fraca. Deus pode reverter. Deus sempre está do lado do fraco e oprimido. Deus sempre está do lado daquele que necessita seu apoio, seu carinho. Sempre vai estar. E quando Deus está do nosso lado, nós somos a maioria. Não se impressione. Não é quem vai ganhar agora. A gente pode até perder uma batalha, mas não significa que a gente perdeu a guerra. A nossa guerra termina no final de todas as coisas. Ou quando a gente morre ou quando Jesus volta. É aí que termina a guerra. Antes são batalhas que a gente pode perder uma, ganhar 10, perder 10, ganhar uma. A grande diferença é estarmos nas mãos do Senhor. Então, no começo, Abner tinha um exército muito maior. Davi não. E Deus foi ganhando as batalhas. Elas são do Senhor. E aqui a gente dá um pequeno hiato, fala da família de Davi em Hebrom. Ali fala das suas mulheres, né? Ainoã, Abigail, essa eu gosto muito, né? A história dela, uma mulher muito sábia, ex-esposa de Nabal, que acabou morrendo por causa da sua teimosia. Maaca, que é a mãe de Absalão, no caso aqui. Agite, a mãe de Adonias, Abital, a mãe de Cefatias, e Eglã, a mãe de Itreão. Eles vão ter aqui umas participações interessantes, mas o que não era uma coisa aprovada por Deus, não era a vontade de Deus que eles estivessem se casando tanto assim, mas essas eram ligações políticas. Nós vemos aqui, Ainoã era Jezreelita. Abigail, né, viúva de Nabal, era carmelita. Maaca era do rei, né, filha do rei de Gesur, de Tamai, o rei Tamai, e assim por diante, né? Eram ligações políticas. E Davi teve muitos filhos ali, depois foi para Jerusalém, teve outros tantos. Essas ligações e esses filhos iam fazendo com que seu exército também aumentasse. Aí então Abner chama a atenção, Isbosete chama a atenção de Abner. Ele queria poder, né? Ele queria ser um homem de guerra. Verso 6, havendo guerra entre a casa de Saul e Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Verso 1 diz que esse exército ia sendo enfraquecido. Porém, dentro da casa de Saul, ele estava se fortalecendo mais que o rei.
O rei era um fantoche, era um fracasso. Então, dentro ali de Israel, ele estava se fortalecendo, mas diante de Davi ele estava perdendo. Estava perdendo. E Isbosete faz uma declaração aqui, dizendo: Abner, por que você vive com a concubina do meu pai? Isso aqui não é um acerto, isso, ou não fica acertado essa questão. Mas ele diz até: não, você não pode falar isso, né? Eu não estou mais diante da negativa de Abner, que estava com a concubina do rei, viver com a concubina do rei, ou buscá-la uma vez, ou levá-la, isso era uma tremenda afronta. E Abner estava se sentindo tão confortável que possivelmente ele tenha feito isso mesmo. E o nome dela era Rispa. Isso era uma afronta tremenda. E se ele buscou a concubina de Saul, ele estava dizendo, como Absalão faz depois isso daí, nós vamos ver aqui na história, ele pega uma concubina de Davi, a leva para a praça pública, põe uma tenda e entra para ter uma relação com ela ali. Isso era uma ofensa absurda. E Isbosete tentou dar uma de rei, né? O que é isso, Abner? Então, está saindo com a Rispa, a concubina do meu pai? E Abner disse que não sei o quê, e nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque eu temia, o rei temer o comandante. E esse comandante colocou ali Isbosete para isso mesmo. Talvez a intenção seria assim: bom, ele morre ou matamos, aí vem o filho dele, eu vou mandar de novo, mas a gente não é eterno, não é eterno. E ele depois descobriu isso. Aí ele vai falar com Davi. E Davi, ele mandou gente para falar com Davi. Davi falou assim: eu não vou te atender, senão vai ver meu rosto, não importa, antes que você traga Mical. Lembra-se, Saul tinha dito: quem vencer o Golias vai se casar com uma filha minha. Essa era Mical. E Davi se afeiçoou a ela. E Saul, para mexer com Davi, para criar ou destabilizar Davi, tirou a esposa Mical e deu para um outro homem. Só que Davi, ele comete um erro aqui, diz assim: então me traga Mical de novo. Ele gostava de Mical. Só que ela lá para frente vai dar um probleminha para ele, né? Deixa a coisa correr como Deus faz. Não, eu quero Mical agora. Quero esta como mulher. Gosto dela. Tire-a do homem que Saul acabou dando como esposa, desculpe. Imagine as situações complexas, né? Saul tira Mical de Davi, porque eles estavam numa batalha, começou a ser perseguido por Saul, e aí agora ele quer de novo. Ele disse assim: tá bom, muito bem, o nome do esposo dela era Paltiel, com L aí no meio, né? E ele acompanhou Mical chorando o caminho todo, se despedindo dela e chorando. Davi também não foi muito bem nessa questão. Bom, ele mandou então Mical lá para Davi e começou a fazer uma média com os anciãos de Israel. Lembra-se, Israel, Saul, eles que estavam batalhando contra Davi. Abner viu que não ia vencer, tenta fazer uma jogada com Davi. Ele disse: me traga primeiro Mical, aí a gente vai conversar. E ele já começou a trabalhar com os anciãos, começou a trabalhar com o exército de Israel, para que eles aceitassem Davi como rei. Você percebe que jogadas Abner fazia para ficar no poder? Ele diz assim, falou Abner para os anciãos, né? Vocês estavam procurando, outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Bom, agora nós temos oportunidade, por intermédio de Davi, meu servo, verso 18, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os inimigos. Então Davi é a promessa. Ele falou também para os filhos de Benjamim sobre isso. E Abner foi ter com Davi, levando 20 homens. Davi, querendo a unidade, deu um banquete para ele e para os 20 homens. E aqui, por 3 vezes, a Bíblia diz que ele saiu em paz, ele foi para fora em paz, Abner, não é? E ele se foi em paz. Quando Jobe volta de uma batalha, trazendo lá vários bons resultados, ele soube que Abner havia estado lá, e ele vai para cima de Davi.
Davi era rei, né? Davi era homem de Deus. Davi tinha força. E Joabe chama a sua atenção, como é que você permite isso? Porque ele tinha matado o irmão de Joabe. Bom, Joabe não ficou feliz, ele vai em paz, ele sai em paz, não, tinha que matá-lo aqui. Ele foi atrás, mandou notícia para Abner voltar. Abner voltou e aí ele criou uma situação e matou Abner. Davi não gostou disso, por quê? Porque Davi queria ver a união de Israel com Judá. Isso poderia ser um ponto negativo. Joabe estava pensando na sua vingança só. Em relação ao irmão, é ruim? É ruim. Mas Davi estava pensando muito além. Vamos unir o povo. Joabe vai continuar meu comandante. E quando ele sabe desta matança, desta traição, Davi culpa a Joabe. E diz, Joabe, sua casa não vai ficar em paz, vai ter doenças. É isso que eu quero para você, porque você traiu a minha confiança. Você é um traidor, porque nós queremos a paz, é isso que nós queremos. Aí ele manda mensagem, ele chorou, o povo chorou. Davi, então, rasga a sua roupa, fica sem comer, para mostrar para o povo de Israel que ele estava sentindo e que ele não tinha participado nisso. E o povo de Israel chega a essa conclusão, Davi não participou. Davi não concordou com a morte de Abner. Isso foi abrindo portas para a união. Percebe, eu tenho falado isso em todos os programas, né? Qual o objetivo de Davi? A união do povo de Israel. E ele não queria criar nenhum ruído para isso. E estava agindo sinceramente. Ele não podia morrer. Você não podia matá-lo dessa forma. Afinal de contas, ele é um herói. Ele defendeu o ungido do Senhor. Ele defendeu o ungido do Senhor. Você pode perguntar, né, o que Davi viu em Abner? Ele era um homem que trabalhava para um rei ungido. Teve seus erros, mas Davi estava tentando consertar tudo isso. É incrível essa história. Vamos orar? Pai bondoso, oramos em nome de Jesus para que tenhamos esta paciência que Davi teve, esta visão e o objetivo de unir, não separar um povo que deveria estar totalmente unido em Deus, no Senhor. Tenhamos essa sabedoria em nossa vida, em qualquer área. Em nome de Jesus, amém. O programa continua, eu fico por aqui. Amanhã o capítulo 4. Convido você a estar com a gente de novo. Um grande abraço. Até lá. Deixa eu te contar a história de Eric Lomax, um policial britânico que durante a Segunda Guerra Mundial se tornou prisioneiro em um lugar que depois ficou conhecido como Ferrovia da Morte. A Estrada de Ferro era um projeto japonês, mas que foi construído por milhares de presos de guerra que eram obrigados a trabalhar caso não quisessem ser torturados. Estima-se que 83 mil pessoas tenham morrido enquanto eram explorados durante a construção da ferrovia. Foi lá que Lomax acabou conhecendo Nagase Takashi, um dos seus torturadores. Lomax foi torturado de forma terrível. Seus braços foram quebrados e também os ossos do seu quadril. Lomax sobreviveu às torturas, porém depois do fim da guerra, ele dedicou sua vida a encontrar seus torturadores, e o único que conseguiu achar foi Takashi em 1993, após passar algumas décadas com a ideia obsessiva de vingança. Os dois se encontraram depois de todo esse tempo, justamente na ferrovia que Lomax foi forçado a ajudar a construir. Assim que enxergou o britânico, Takashi começou a chorar e a pedir desculpas compulsivamente. Foi então que Lomax descobriu que depois da guerra, seu inimigo mortal foi condenado e passou a trabalhar na ferrovia à procura de corpos. O incrível aconteceu. Os dois conversaram e perceberam que, de uma forma ou de outra, carregavam grandes traumas da vida durante a guerra e então se tornaram grandes amigos. Essa amizade deu origem a um livro que virou um filme intitulado Uma Longa Viagem. Esta história me lembra uma das principais características do rei Davi, que era a capacidade de tratar com respeito os seus inimigos. No terceiro capítulo do segundo livro de Samuel, encontramos o governo de Davi sendo estendido a todo Israel. Porém, no meio do processo, um de seus soldados mata por vingança um dos inimigos do rei chamado Abner. Porém, contrário ao que muitos imaginavam,
Davi não aprovou tal atitude e demonstrou extrema tristeza pela morte de seu rival. A Bíblia declara que Davi chorou e fez jejum pelo acontecido. Veja a percepção do povo registrada no verso 37. Todo o povo e todo Israel, naquele mesmo dia, ficaram sabendo que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Sabe, esta é uma virtude de Davi que precisamos cultivar em nossos dias. Aprender a respeitar e jamais desejar o mal para os nossos inimigos. Afinal, se Deus ama todos os homens, tanto seus amigos quanto seus inimigos, seus filhos deveriam fazer o mesmo.